Olá a todos, eu sou Matheus Larsan e você está no canal da Restauração. Hoje, no dia 25 de janeiro, o padre Flávio Mateu, padre pertencente à SAJM, a Sociedade dos Apóstolos de Jesus e Maria, publicou um artigo, uma carta de 16 páginas, fazendo uma análise do contradossiê escrito pelos asseclas do padre David Nass, e hoje nós faremos aqui a leitura comentada desse artigo. Quem quiser conferir na íntegra estará aqui na descrição. Então, sem mais delongas, vamos dar início à leitura. Farisaísmo de luxo. Cegueira, ambição de poder, avareza, crueldade, simulação e hipocrisia. Desprezo pela verdade, manipulação da doutrina, manipulação das consciências, orgulho nacional doentio, soberba, malversação da promessa, sequestro do messianismo. Isso é o farisaísmo. Eduardo no prólogo de Cristo e os Fariseus, do padre Castellani. E o versículo de 1 João, segundo capítulo, versículo 11. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Enquanto redigíamos este escrito, tornou-se público um dossiê de Sua Excelência Dom Tomás de Aquino, bispo beneditino, a respeito de um dossiê surgido de forma anônima e dedicado expressamente a destruir reputações. Dossiê esse que Dom Tomás reprova como é devido. Nós nos propomos, neste escrito, mostrar que essa obra de demolição contra diversas pessoas não tem outro objetivo senão engrandecer a figura de quem se apresentaria como vítima inocente de uma suposta grande conspiração. No fundo, de tudo isso encontra-se a obsessão do Padre Nass de erigir-se em fundador de uma congregação religiosa, cujas características são muito semelhantes ao seu modelo inicial, Plínio Corrêa de Oliveira, a TFP e os Arautos do Evangelho. E sobre isso, o Monsenhor Williamson, quando esteve no Brasil, fazendo a sua visita episcopal para basicamente avaliar como andava o trabalho do padre David Nass, ele no seu sermão fez um sermão contra o Plínio Corrêa de Oliveira, contra a TFP e contra os Arautos do Evangelho. Eu vou deixar o link aqui dos trechos selecionados na descrição e também o sermão completo para vocês conferirem caso tenham interesse. Alguém perguntará, por que o padre Nass não vai diretamente para os Arautos e encerra seu assunto? Simplesmente por isso, porque sua ambição não lhe permite ser apenas mais um dessa agrupação de nenhuma outra. Ele precisa ser a cabeça, o supremo, o fundador. Então esse é um ponto bastante interessante desse artigo, que eu estou lendo aqui a primeira vez com vocês, tá? Mas que o Padre Nass, ele não deixa resistência para ir para a TFP, que é um local que tem o seu carisma mais próximo com o dele, justamente porque dentro da TFP, dentro dos Arautos do Evangelho, ele seria mais um, ele não seria o grande líder. E o que ele quer é ter a sua liderança carismática valorizada, estar à frente dos acontecimentos, mandando. Ele quer estar acima de todos e, de modo algum, submisso a alguém. E aí, bem, o padre Flávio Mateu continua. Alguém perguntará, por que o padre Nass não... Então o padre Flávio Mateu continua. Há provas disso, dele não querer sair da resistência aí para um arautos da vida, para ser o fundador? Há provas disso? Evidentemente, não há uma declaração assinada pelo padre Nass afirmando essas coisas, mas sua maneira de impor esse estilo no seminário é evidente, e sua fixação em ter sua congregação não vem do céu. Sem dúvidas, poderíamos falar do panfleto. Preferimos não usar a palavra dossiê nem relatório, porque não é nada disso, mas sim um escrito deliberadamente feito para enlamear determinadas pessoas a partir de mentiras flagrantes, sem mencionar seu ideólogo. Contudo, isso explica melhor sua existência e aquilo que ali se quer fazer passar por verdadeiro. Por fim, fazemos o seguinte esclarecimento. Buscamos estar em paz, mas numa paz verdadeira, que, como sabemos, é a tranquilidade na ordem. Portanto, é preciso pôr ordem, e essa ordem significa colocar as coisas no lugar que lhes corresponde. A verdade de um lado e a mentira do outro, até onde nos permita o bom senso e saibamos evitar enganar a nós mesmos, que Deus o permita. Vitimismo pueril. O panfleto chamado O Caso Padre Nass, A Verdade contra a Infâmia, que bem poderia chamar-se também Resposta Capciosa número 2, lançado de maneira covardemente anônima, mas cuja mente vingativa sabemos a quem pertence. A mesma que se deleitava em ordenar seus seminaristas que manchassem as mãos de sangue no abate de cães para que lhe demonstrassem sua virilidade. Aqui eu fiz uma marcação, tá bom, pessoal? Porque eu comecei a ler, vi que valeria a pena trazer em vídeo, parei aqui depois dessa menção, que é o testemunho do padre Flávio Mateu. Não sei se depois surgirão algumas provas, alguns fatos, fotos ou testemunhos nesse sentido para corroborar essa afirmação, mas é algo que não deixa de nos chamar a atenção. Pois bem, de todo modo, não é outra coisa senão uma série de ataques a diversas pessoas, entre elas um bispo,
3 sacerdotes e a congregação sacerdotal que o acolheu, com a finalidade de fazer crer ao leitor incauto que o herói do filme, o ínclito Padre Nas, mencionado 27 vezes em 26 páginas do Libelo, é vítima de um complô de gente ressentida e fracassada, perdedora e invejosa, que, movida por ódio pessoal ao grande apóstolo Padre Nas, manifesta em suas ações os ciúmes que sente pelo sucesso, pela popularidade e pela intrépida virtude do campeão da fé. Assim, esses personagens obscuros teriam conspirado em combinação com bispos vindos do exterior e dezenas de fiéis do Brasil e do Paraguai para tentar destruir impiedosamente o grande apóstolo Padre Nas e, desse modo, tomar a qualquer custo o seminário do Padre David. O que se diz é uma conspiração impressionante. Aqui o Padre Flávio Mateu, para aqueles que não conhecem, ele é autor de mais de 20 livros, segundo alguns relatos que já estão públicos, como a carta do Maurício Donati, e ele realmente é um escritor brilhante. Você vê assim, que ele está deixando de modo claro, extremamente bem escrito, que tudo que está acontecendo é uma tentativa de colocar o Padre Nas contra uma grande conspiração de bispos, de padres, de fiéis do mundo inteiro, do Brasil, de outras regiões do mundo, para destruir a sua obra e tomar, saquear as vocações, como é dito naquele contra-dossiê. E bem, dando seguimento aqui. É claro que, para haver uma vítima exemplar, deve haver do outro lado um algoz à altura. Trata-se, portanto, de toda uma equipe de vitimizadores e carrascos cheios de ódio, assim como a Liga do Mal. O vitimismo, nesse caso, é sem dúvida exemplar e muito digno dos inimigos teológicos de Cristo. O suposto ponto forte do Libelo seria o apoio dado por Monsieur Williamson, ao final de sua vida, ao Padre Nas e ao seu seminário, ilustrado por uma fotografia que encabeça o texto. Isso será visto mais adiante. O panfleto promete oferecer ao leitor a verdade contra a infâmia, mas faz exatamente o contrário. Lança uma infâmia contra a verdade. Brilhante. Escreve muito bem. Escreve muito bem. Ou seja, é uma fraude do começo ao fim. Se até aqui os nazistas tinham algum ponto de verossimilhança, cremos que, com essa fantasia de conjuração anti-davidiana, deram um tiro no próprio pé. A seita está pronta para mostrar-se totalmente a descoberto. E como dizemos, ninguém se atreve a colocar seu nome e dar a cara por ela. Será que tem tão pouca estima por ela? Anonimato cobarde. Dir-se-á que o agora famoso dossiê sobre o seminário do Padre Nas tampouco era assinado, mas havia evidentemente uma diferença. O autor desse dossiê era conhecido por aqueles que o receberam, pois foi redigido para ser enviado única e exclusivamente a bispos e sacerdotes envolvidos no assunto ali tratado, que tinham em mãos a solução do problema. Em contrapartida, este panfleto não foi redigido expressamente para ser dirigido a qualquer autoridade, mas para ser lançado irresponsavelmente à opinião pública, coisa que seus autores criticaram no passado a respeito do dossiê sobre o seminário. 2 pesos e 2 medidas. E eu acrescento, 2 pesos e 2 medidas é uma abominação aos olhos do Senhor. E aqui é um ponto muito bem levantado, porque aquele primeiro dossiê ele não foi feito com o intuito de ser divulgado amplamente. Tanto que ali tem, como eu posso dizer, tem outros escritos que mostram melhor a situação como um todo. Mas o dossiê escrito inicialmente para os bispos já foi dado dentro de um contexto em que as pessoas sabiam do que se tratava. Então é muito diferente desse panfleto publicado pelo Padre Nas e pelos seus defensores, que não tem interesse, não é dirigido a nenhuma autoridade, mas é feito justamente para mobilizar a opinião pública e tentar implantar e vender uma narrativa de perseguição. Esse aí é uma grande sacada do Padre Flávio Mateu. E é anônimo porque, basicamente, quem o engendra é covarde e jamais quer dar a cara para enfrentar os problemas. É anônimo porque os fariseus são valentes em grupo, mas covardes individualmente. Também sobre isso acrescentaremos algo mais adiante. De todo modo, sabe-se que o autor intelectual é o Padre Nas, pois ali se dizem coisas que somente ele poderia saber. Além disso, como administrador do grupo de WhatsApp da Capela Coração Imaculado de Maria, ele o difunde e recebe aprovações. Evidentemente, há capturas de tela, prints que o comprovam. O panfleto afirma logo no início. No início de 2023, Monsieur Williamson foi alvo de uma ofensiva coordenada vindo do Brasil, uma enxurrada de denúncias repetidas, insistentes e maliciosamente formuladas. Lhe foram apresentadas por figuras que afirmavam que o padre David Nas pretendia transformar o Seminário da Resistência em um braço dos arautos do Evangelho da TFP. Ora, as várias queixas que surgiram em diversas capelas distantes entre si não se referiam somente apenas a esse fato notório,
mas também ao comportamento abusivo e autoritário do Padre Nas, para além de sua simpatia contagiante com aqueles que queria como aliados. Os mesmos chegaram a gritar em alta voz: "Viva o Padre David!", quando o que se deve dizer é "Viva Jesus Cristo!". Deve-se registrar que os fiéis têm o direito de protestar e manifestar sua preocupação quando veem que um sacerdote, ou quem quer que seja, não está agindo corretamente ou pretende impor um clericalismo doentio. E os fiéis que assim procedem não precisam necessariamente ter má intenção, nem se tornam automaticamente inimigos. Pelo contrário, podem ajudar o próprio sacerdote. Mesmo que houvesse acusações injustas, o sacerdote poderia aprender a humilhar-se e, por meio dessa cruz, a santificar-se. Diz em seguida o pasquim que comentamos. Bombardeado por e-mails, Monsignor Williamson encaminhou a Dom Tomás de Aquino uma mensagem datada de 7 de março de 2023, hoje amplamente divulgada, que refletia não uma constatação pessoal, mas o peso dessa pressão artificialmente construída. Padre David seria, se tudo isso fosse verdade, um perigo real para o mosteiro. Também aí o escriba anônimo se equivoca. O e-mail foi enviado por Monsignor Williamson a Monsignor For, pois naquela época o Padre Nas ainda pertencia à SAJM. E como hoje se pode constatar com o caos desencadeado pela obsessão fundacional do Padre Nas, o mosteiro está sendo sacudido por uma grande crise. Quem pode negar isso? O método. Mas vejamos por um momento o modus operandi do panfleto para perceber que, em vez de dedicar-se a refutar as dezenas de testemunhos, cada dia surgem mais, que condenam o Padre Nas, o amanuense anônimo, a seu serviço, dedica-se a exaltar sua figura, contrastando-a com aqueles que seriam seus inimigos. Sujeitos rancorosos, amargurados, vagabundos, ingratos, invejosos, corruptos e aproveitadores. Argumentos ad hominem, baseados em mentiras. Cada linha destila um ódio doentio, próprio dos fariseus, aos quais, se Deus nos der força, dedicaremos outro escrito, além de mencioná-los no presente. Sirva de exemplo o caso pessoal deste servidor para ver esse método de difamação utilizado. Quero deixar bem claro que não direi nada em minha própria defesa, porque não necessito e creio em seguir essa consigna tão chestertoniana. A grande fortaleza da santidade cristã sempre foi que os piores inimigos dos santos não puderam dizer nada pior sobre eles do que aquilo que eles próprios mesmos já disseram. Pode-se dizer qualquer coisa contra quem se elogia a si mesmo, mas a um homem que se acusa a si próprio, ele é invulnerável. Se assim agiam os santos, sigamos seu exemplo. Ou pretendemos ser mais do que o nosso divino mestre? De modo algum. Os santos foram caluniados e pelos próprios membros da igreja. Santo Inácio, Santo Afonso, São Luís Maria, Padre Pio, Dom Orione, Monsieur Lefebvre, Monsieur Pucci e uma longa lista. Nenhum deles saiu a armar escândalos, a reivindicar adesões midiáticas, a atacar furiosamente pessoas. Nenhum lançou arroubos para todos os lados, como faz o supostamente caluniado Padre Nas. Ressaltamos o supostamente, porque o que se diz sobre ele é verdadeiro, e a sua reação é delatora da sua culpabilidade. E esse é um ponto muito importante. O Padre Nas não está se defendendo aqui de acusações levianas, caluniosas, não. Tudo que está sendo dito por mim, por outras pessoas, e principalmente pelas outras pessoas, porque eu sou apenas aqui um propagador, estou apenas trazendo atenção para o problema que já está acontecendo com a minha participação ou sem ela, são verdades, são fatos, são coisas baseadas e julgadas pelo juízo de mais de uma autoridade, sejam padres, sejam bispos, ou seja, o Padre Nas está se defendendo de quê? Da verdade? Então do lado de quem ele está? Porque o pai da mentira é o demônio. Se ele se defende da verdade, ele está do lado de quem? É a pergunta que se faz. Mas dizíamos que usaríamos apenas este exemplo para ilustrar o modus operandi, com o objetivo de demonizar-me, já que não sou um adulador do Padre Nas. E o Padre Nas só aceita aduladores ou seguidores irrestritos. Acusa-me de algo como usurpador de um cargo no seminário. Disse que passei mais de um ano no seminário na França, quando foram 2, e omite-se o essencial, que tive de continuar fora por graves problemas de saúde. E isso é uma coisa muito feia que colocaram lá no contra-dossiê, tá? Porque insinuaram basicamente dizendo o seguinte: a ordenação do padre Flávio Mateu foi adiada por 3 anos. Seus superiores resolveram adiar em 3 anos. Ou seja, não fala do que está acusando. Porque isso aí pode ser porque o padre Flávio Mateu tem problemas morais, porque tem problemas doutrinários, porque não tem formação, porque pode ser isso, pode ser aquilo outro. Como ele não fala claramente o que é a acusação, fica a encargo da imaginação do ouvinte. Isso é uma tremenda de uma falta de respeito, de uma falta de honradez. Não é próprio de um homem, muito menos de um sacerdote, fazer uma acusação desse tipo. Agora,
o padre Flávio Mateu, ele vem e expõe algo que eu diria que provavelmente é algo até da sua própria intimidade, que é que ele teve fora por problemas de saúde. Ora, mais do que razoável a postura de adiar a ordenação de alguém tendo em vista problemas de saúde, como outras ordenações que no passado poderiam ter sido adiadas e, como não foram, estão dando o problema que estão dando hoje, né? É complicado isso aí. Mas continuando aqui a leitura. Diz que me arrogo o direito de ocupar o cargo de vice-reitor do seminário, quando sou um simples colaborador e jamais me arroguei coisa alguma. Mais ainda, há poucos dias escrevi ao padre Trincado dizendo que, em caso de ausência do diretor do seminário, deveria haver outro sacerdote para substituí-lo, pois eu não posso assumir esse cargo. O padre Trincado pode comprovar isso. Mas, como se vê, portanto, o panfleto recorre simplesmente a expedientes baixamente denegridores para colocar diante do grande padre Nas figuras que seriam aproveitadoras, e no meu caso, alguém com desejos e sentimentos obscuros, como ali se afirma. Caberia perguntar, como eu e tantas pessoas passamos a ter um ódio visceral contra o padre Nas? Como chegamos a ser tão malvados a ponto de não suportar um sacerdote santo, zeloso, fiel e combativo? Ou será que não é bem assim e antes há um sujeito doente de narcisismo que não suporta ser confrontado? Todos sabem que os foram expulsos de todos os países da Europa, mas eles lançaram a narrativa de que o problema não eram eles, e sim o resto do mundo. Qualquer semelhança com a situação presente será mera coincidência? Em todo caso, encontramos-nos aqui mais uma das tantas contradições do panfleto. Acusar-nos outros aquilo de que se padece. Pois os jovens seminaristas do seminário do Padre Nas estavam, na realidade, em um pseudo-seminário. Que experiência de seminário seria estar com um único sacerdote que improvisa devoções conforme o humor, até esgotar os jovens por falta de sono, e os utiliza para filmar vídeos promocionais no Instagram ou os leva a uma infinidade de viagens. Seminário sem disciplina, com caprichos do reitor e ordens recebidas da família do reitor, para falar do já mencionado, os abates dos cães como método do Nas para virilizar seus jovens. E o mais grave, fazer um seminarista cometer perjúrio, acrescento diante do Santíssimo Sacramento. Para não alongar excessivamente este documento, mencionarei apenas duas grandes mentiras, não exageros, mas invenções absolutas, a meu respeito, apenas para que se veja como atuam esse tipo de sujeitos inescrupulosos. Mentiras que por si sós desacreditam todo o panfleto. Eis o parágrafo. Pobre padre Flávio. Os dominicanos também disseram que ele não tinha vocação. Mas eis que, à força da insistência do próprio superior, padre René Trincado, e mesmo sem ter passado por um seminário regular, pronto, ordenado. Ora bem, os dominicanos de Avrillé jamais disseram que este servidor não tinha vocação, pelo contrário. Aquele que então era o prior dos dominicanos, o que foi meu diretor espiritual no tempo do seminário, disse-me que eu tinha vocação. E a insistência e o apoio para minha ordenação não vieram apenas do padre Trincado, que não era meu superior, como erroneamente se afirma, mas também do Monsenhor For e de Monsenhor Williamson. Aqui eu acrescento até no artigo, na carta, se eu posso chamar assim, do padre Flávio Mateu, que ainda em 2022, ainda em 2023, salvo engano, o Monsenhor Williamson dizia que a pessoa que melhor entendeu o caso do padre David Nas foi o Flávio Mateu. Na época, ele sequer era diácono. Não sei se já era seminarista ali à época, talvez sim, talvez já frequentasse o seminário, os dominicanos de Avrillé, ou então o seminário de Morin, na França. Então, bem, já era um homem da confiança de Dom Williamson. Isso aí mostra um pouco do caso. De todo modo, continuando. Nós acrescentamos a cereja do bolo. Quem, na verdade, pensava sensatamente que o padre David Nas não tinha vocação era Monsenhor Williamson. E isso é sabido por muita gente. Então, vai mexer com quem tá quieto para ver o que acontece. Monsenhor Williamson não acreditava que o padre Nas tinha vocação. Pergunta, estava errado? Errou? Complicado, né? Em seguida, acrescenta-se, supostamente para pregar o último prego, que minha ordenação foi adiada pelos superiores por 3 anos. A realidade é outra. Havia vários anos que queriam ordenar-me, e esse servidor, não se sentindo ainda pronto para dar esse passo, pois minha saúde não estava bem, pediu que a ordenação fosse adiada mais de uma vez. Longe de querer arrogar-nos fundadores antes mesmo de sermos ordenados, como o famoso apóstolo de Maria, aproximamo-nos do altar com temor e tremor, e isso todas as manhãs.
não contamos essas coisas, senão porque temos perfeito conhecimento de causa. E com isso pode-se comprovar o grau de malícia presente nos adeptos da seita do Padre Nas. Ponto final. Outros casos. Uma vez já demascaradas destacadas mentiras, não pretendemos ser totalmente exaustivos em nossa demonstração da malícia panfletária. Fala-se de Luís de Falcon e diz que o seguinte: teria sido a ele quem Dom For confiou a confecção de um infame dossiê contra o padre David Nas, do qual posteriormente confessou sua autoria. Trata-se de uma acusação gravíssima contra Monsieur For, que teria encarregado Luigi de elaborar um dossiê infame. Muito pelo contrário, deve-se aplaudir seu ato de coragem ao redigir esse texto, que permitiu trazer à luz todo o estrago causado pelo padre Nas, dentro e fora do seminário. Luigi teria sido quem definiu o plano maligno de assassinato da reputação do padre Nas. Curioso, porque múltiplas queixas contra o padre, como já dissemos, surgiram aqui e ali, sem que se pudesse afirmar que fossem concertadas no sentido de acordadas entre si. Agora, se pode dizer que o maquiavélico Luigi conseguiu inserir em seu plano malévolo até mesmo os bispos da SAJM apenas para destruir a reputação de sacerdote. Sem dúvida, esse rapaz é um gênio do mal. Eu acrescentaria um Kasparov da política eclesiástica, tá? Em seguida, um infame libelo fala com desprezo daqueles que seriam literalmente o resto da tradição, Marcos e Francisco. Esse desprezo abominável também foi manifestado pelo padre Nas quando lançou um epíteto racista contra Marcos por causa da cor de sua pele. Isso aí cabe até processo, tá? E ó, processo aqui no Brasil, racismo é um crime imprescritível. Que as autoridades apurem a realidade dos fatos. Eis o famoso apóstolo com seu famoso zelo pelas almas. Insiste-se em atacar Marcos, dizendo que não se sabe o que animou a procurar o mosteiro, mas seus atos e palavras demonstrarão o que de fato há em seu coração. Na verdade, o jovem Marcos teve a inteligência de perceber rapidamente o desastre que era o seminário do Padre Nas e não quis tornar-se refém de uma seita. Por isso, preferiu aproximar-se da SAJM, aplicou-se seriamente ao trabalho e ao estudo a fim de santificar-se. O mesmo tratamento vil manifesta-se contra o irmão Francisco, qualificado de irrelevante. Mas se o fosse, para que mencioná-lo no libelo? Acusado de ser comedor de pizza, apenas imagine, né? A acusação é um comedor de pizza. De odiar o padre Nas por ter sido recusado no seminário. Acusa-o de espionagem. Tudo por ter tirado algumas fotos com seu celular. Mas tirar fotos de pessoas em um local público não é espionagem. E graças à filmagem que ele fez dos seminaristas desordeiros, que foram ameaçá-lo a ele e aos demais na hospedaria, conta-se com um documento inestimável do descontrole nazista. Também se diz que o irmão Francisco foi expulso do mosteiro. Outra mentira. E já vão. O agressor anônimo passa então a atacar o padre René Trincado, apontando-o como membro de uma congregação fracassada. É, sem dúvida, incrível a sanha que Nas e seus lacaios têm contra a única congregação secular da resistência que segue as diretrizes de Monsieur Lefebvre. Quando Nas estava na SAJM e quando dela saiu, jamais diz que pertencia ou que saía de uma congregação fracassada. E se o fosse, ao menos é uma congregação existente, a qual ele deve sua formação para o sacerdócio. Nossa. O que constitui um testemunho contra Nas, já que ele abandonou uma congregação existente e ficou à deriva, pois sua congregação mariana continua inexistente e jamais existirá, visto que os 3 bispos, aqui ó, atenção que o padre Flávio Mateus diz que os 3 bispos, a quem que ele está se referindo? Monsieur For, Monsieur Zenderas e Dom Tomás de Aquino. Ou seja, Dom Tomás de Aquino se recusou, pelas palavras do padre Flávio Mateus, a autorizar a congregação mariana do dito sacerdote Padre Nas. Recusar autorizá-la, a não ser que ele desobedeça e vá ajoelhar-se diante de bispos, sede-vacantistas ou independentes, que não são precisamente da linha Monsieur Lefebvre, a quem ele diz seguir. Então, isso aqui corrobora a afirmação que nós fizemos hoje há pouco na nossa comunidade do YouTube e também do WhatsApp, que o padre Nas já estava procurando algum outro bispo. Bem,
O que ele tá, na verdade, é com a intenção de arrumar outro bispo. Se ele vai conseguir ou não, coisa que para algumas pessoas que leram a nossa postagem não ficou muito clara, são outros 500, tá? Que ele quer outro bispo, já tá mais do que óbvio. Agora, se ele vai conseguir, difícil. O padre Flávio Mateu aqui, pelos seus escritos, também não parece pensar que isso vai acontecer tão cedo. Muito bem. Interessante esse parágrafo por sua inconsistência. É sabido que o padre Trincado perseguiu intensamente o então seminarista Nas durante todo o seu período formativo. Ora, se isso fosse verdade, por que padre Nas escreveu ao padre Trincado em 30 de agosto de 2022, já sendo Nas sacerdote, o seguinte: não quero que nada abale nossa amizade em união de orações. E por que David Nas, durante sua permanência no seminário, presenteou o padre Trincado em seu aniversário com um cartão postal, no qual escreveu de seu próprio punho: Padre, nestes aniversários desejo que o senhor receba muitas graças de santidade, seu filho espiritual, e siga com Santa Teresinha, ajudando-nos a tornar-nos grandes santos, se Deus quiser, santos sacerdotes. Curioso, não? Se o padre Trincado era seu implacável perseguidor e torturador, por que tamanha afeição, inclusive à distância, e já tendo deixado o seminário? Ou tudo isso não passava de uma farsa? Em seguida, o panfleto ataca a SAJM sem saber do que fala, apenas para continuar denegrindo uma obra que evidentemente não é perfeita, mas que procura seguir Monsieur Lefebvre. Essa gente vê o cisco no olho alheio e não a trave no próprio. O que vimos no pseudo-seminário do Padre Nas. Jovens, doentes e perturbados, juramentos falsos diante do sacrário, agressões a hóspedes do mosteiro, matança de cães e etc. O padre Flávio, o panfleto, chega ao cúmulo do delírio ao afirmar que o padre Trincado perseguiria o padre Nas por inveja, risum teneatis, e ainda que Monsieur For e Monsieur Zenderras teriam sido manipulados pelo padre Trincado para pressionar Dom Tomás a remover a pobre vítima inocente e pura que seria o padre Nas. Aqui soam os violinos. Depois de atacar furiosamente a obra de Monsieur Lefebvre, hoje na SAJM, o panfletário medroso critica o padre Calixto por afirmar que Padre Nas não segue Dom Lefebvre, quando isso é obviamente a pura verdade. A pura verdade. Inicia-se então uma série de ataques de cunho moral, quando vemos que Nas mentiu, ameaçou, apropriou-se de bens alheios e etc. Será que Nas é como Donald Trump, para que a moral é apenas aquilo que lhe convém? O ápice disso é que Nas, por meio de seu amanuense, acusa o padre Calixto de espírito de insubordinação, quando toda essa crise da resistência no Brasil se deve ao fato de que o padre Nas não quis renunciar à sua obsessão de fundar uma congregação, apesar da negativa de 3 bispos e de uma multidão de sacerdotes. Vem então, sem dúvida, o pior. O panfleto investe contra Monsieur For, dizendo: Dom For é, certamente, mais vítima do que vilão. Ou seja, é vítima, mas também é vilão. Eu peço desculpas aqui, mas é que é engraçado, porque realmente é uma coisa que está escrito na carta e você fica se perguntando, essa carta foi em defesa do Padre Nas ou foi para piorar a situação dele? Né? Porque parece que eles fizeram cavar a própria cova. Ou também a expressão teceram a própria corda que vai usar na própria forca, né? Porque se Dom For é mais vítima do que vilão, ele é, em alguma medida, vilão. Como é que pretende... Assim, uma coisa que nos impressiona em toda essa saga, essa epopeia, é a falta de capacidade de defesa. O próprio senso de sobrevivência em meio a tamanha crise tá afetado, tá afetado. Mostra que é o seguinte, eu tenho algumas mensagens já do Padre Nas por aí, e é notável, em breve, no momento oportuno, essas mensagens vão aparecer, mas é notável que ele é um sujeito que não tem controle emocional para lidar numa situação de grande pressão. Não tem. E aí pergunta-se como é que ele seria reitor de um seminário, de uma casa de formação. É impossível deixar esse sujeito aí atendendo missões Brasil afora. Então, lamentável. Não tem o que dizer de uma coisa dessa. Não tem o que dizer. Monsieur For teria sido uma vítima pressionada a agir em prol do interesse de sacerdotes, sem ideal e sem futuro brilhante. Fabuloso. O escrito é capaz de prever o futuro e saber o que acontecerá com esses sacerdotes sem ideal. Soa aqui uma viola de gamba. Não sei bem o que é. Mas a ofensa de Monsieur For não para aí. Fala de sua triste congregação. Ora, o Padre Nas jamais manifestou isso quando estava na SAJM. Pelo contrário, passava o tempo cantando no seminário da França. Pois bem, que, renegado, acabou sendo o apóstolo de Vitória.
um verdadeiro garoto envenenado. Muito bom saber que o padre Flávio Mateus já se abrasileirou a ponto de conseguir fazer esses trocadilhos com a realidade cultural brasileira, né? Mas bem, a obra de Monsieur Lefebvre pisoteada pelos nazistas. O panfleto acusa os conspiradores de combaterem o Padre Nas porque ele teria o propósito de erigir um seminário inspirado no modelo de uma congregação como a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, tal como pensada por Monsieur Lefebvre, adaptando-a a uma espiritualidade própria para o Brasil. Leia-se no estilo teatral, afetado, pomposo e farisaico da TFP e dos arautos. Recordemos, ademais, que o Padre Nas começou a praticar esse ato de subversão ainda pertencendo à SAJM, e que, por conta própria, redigiu estatutos próprios, que é um ponto interessante, muitos mais extensos do que os de Monsieur Lefebvre, os quais, sem a aprovação de Dom Tomás, entregou a alguns seminaristas selecionados. Aproveito aqui para fazer um pedido: se porventura você for um seminarista e quiser nos enviar ou tiver acesso de algum modo a esse documento com os estatutos do Padre Nas, eu peço que me encaminhe aqui no meu e-mail, larsan.mateus@gmail.com, tá aqui na descrição o meu e-mail, entre em contato comigo, eu garanto para vocês que eu guardo meu sigilo de fonte, melhor do que muito padre por aí, guardo seu sigilo de confissão. Então bem, mande aí já os documentos e eu serei muito grato por isso. Ora, Monsieur Lefebvre foi o homem que a divina providência suscitou para manter em sua pureza o sacerdócio e sustentar como bandeira a doutrina de Cristo Rei, erguendo a Santa Missa de sempre como arma de santificação e de combate. Durante 40 anos, a congregação que fundou pôde manter-se em um mundo eclesial hostil e, se começou a desviar-se, não foi por erros no que fora fundado por Lefebvre, mas pela infestação do liberalismo, clericalismo e farisaísmo em suas fileiras, de tal modo que a SAJM foi formada para continuar a obra santa de Monsieur Lefebvre. Mas isso não satisfez o Padre Nas. Pareceu-lhe que ele podia fazer as coisas melhor do que Monsieur Lefebvre, ou que poderia conciliar Lefebvre com Plínio, o que é um disparate cósmico e cômico também, né, diga-se de passagem. O acusador oculto afirma: todos esses personagens, marcados por profundas contradições, esconderam-se sob o falso pretexto de fidelidade restrita a Dom Marcel Lefebvre, seus pensamentos, sua doutrina, seus costumes. Observe o leitor. Acusa de esconder-se alguém que se esconde no anonimato, bravo pela coerência. Bravo, bravo. Pois bem, quanto ao que ali se afirma, a SAJM, fundada por Monsieur Fort, e esteve tão próximo de Monsieur Lefebvre, sempre buscou uma fidelidade restrita. Daí, seus estatutos e regulamentos serem praticamente os mesmos da fraternidade. Pergunta, em seguida, o autor oculto. Dom Lefebvre centralizava e uniformizava todas as congregações, institutos e ordens religiosas sob os costumes da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, ou, como de fato fez ao longo de sua vida, permitia e incentivava que cada obra tivesse seu estilo próprio, desde que firmada em seus princípios sólidos. A verdade é que, se um diácono, antes de ser ordenado, tivesse aparecido dizendo que queria abandonar a fraternidade para fundar sua própria congregação, Monsieur Lefebvre o teria expulsado a pontapés. Essa é a verdade, segundo o padre Flávio Mateus. Quando se viu algo assim na fraternidade, Monsieur Lefebvre respeitava as congregações religiosas históricas e já consolidadas. Não incentivava aventuras tresloucadas de um jovenzinho sem qualquer experiência sacerdotal de vida. Um pouco de seriedade, pelo amor de Deus. Isso aqui é um ponto interessante que o padre Flávio levantou, tá? Porque, bem, per si, começar uma congregação religiosa não é uma coisa ruim. Pode ser uma coisa muito boa se for fundada em princípios santos e uma prática santa e um histórico santo. Agora, realmente não é razoável. E aqui eu peço até para os asseclas, os seguidores do padre David Nas, que pensem: será que um sacerdote de 2, 3 anos, na verdade, com um ano de sacerdócio, né, menos de um ano de sacerdote, um neo-sacerdote, que já no primeiro ano ele estava distribuindo por aí os estatutos da sua congregação, o que nos leva a pensar até que esses estatutos poderiam estar prontos antes da sua ordenação sacerdotal. Esse é um ponto interessante. Mas será que alguém com tão pouca experiência de sacerdócio está apto a começar uma congregação religiosa? Será que assim, não teria sido muito mais prudente esperar 5, 10, 15 anos? Gente, Padre Nas, ele está novo. Se ele cuidar bem da sua saúde, ele vai ter muitos e muitos anos de vida. E eu espero que ele tenha mesmo muitos anos de vida, que Deus possa abençoar bastante, possa trazer a direção para a vida dele. Agora, depois de muitos anos como sacerdote, aí pode ser um bom momento de pensar em uma congregação religiosa. Mas a pressa e a atitude, como tudo foi feito, minou os planos dele. Minou completamente, tá? Foi com muita sede ao pote, para dizer o mínimo. Sigamos adiante e vejamos como podemos, mais uma vez, observar o uso conveniente de 2 pesos e 2 medidas, quando o panfleto,
Afirma que Monsieur Fort se deixou enredar na condenação do Padre Nas devido à sua idade avançada. Mas o mesmo poderíamos afirmar, isso aqui é um argumento forte, tá? Argumento forte. O mesmo poderíamos afirmar de Monsieur Williamson, que tinha idade ainda mais avançada e saúde mais debilitada quando visitou ao final de sua vida o seminário do Padre Nas. Façamos aqui uma observação para compreender o que sucedeu e se realmente pode considerar-se que o episódio envolvendo Monsieur Williamson tenha sido um apoio deslumbrante ao seminário, como ali se pretende. Quando o bispo inglês estava para chegar ao Brasil, o Padre Nas pediu desesperadamente a Dom Tomás que não o deixasse entrar no país. Tamanha era a sua paranoia. Isso aqui é uma coisa... sabemos disso de fonte seguríssima, da mais alta fonte. Não esqueçamos que estávamos morando no mosteiro. Nos 2 ou 3 primeiros dias da permanência de Monsieur Williamson no mosteiro, o Padre Nas permaneceu escondido e não deu as caras. Os nazistas são bons em brincar de esconde-esconde. Depois, tendo criado coragem, foi vê-lo no mosteiro e durante a reunião puderam ser ouvidos de fora do quarto os gritos do Padre Nas dirigidos ao bispo, um bispo que, insistimos, encontrava-se em seu declínio final. Mas após ter se mostrado tão angustiado, o Padre Nas decidiu recorrer à sua tática favorita, a mesma que utilizara com todos aqueles que queria conquistar para o seu lado, inclusive o Padre Trincado: a lisonja, a adulação, a bajulação. Foi isso que fez meticulosamente com o bispo inglês, no seminário, e este, não querendo contrariar Dom Tomás, que parecia ver as coisas sob uma luz favorável, hoje a força dos fatos e dos escândalos nazistas levou-o a perceber a realidade de que ali se passava. Aceitou tal parecer. Mas é evidente que, em uma passagem tão fugaz, Monsieur Williamson não poderia ter avaliado rigorosamente o funcionamento do seminário, nem tomado conhecimento de muitas coisas que viriam à tona posteriormente, por meio de novos testemunhos. Levou consigo apenas uma impressão superficial em meio a um opulento desfile de toalhas ostentosas, louça fina, boa comida e uma acolhida esplendorosa. Monsieur Williamson já não estava em condições de resolver conflitos e acabou reagindo como tantas vezes fizera, deixando-se guiar por um coração excessivamente inclinado à benignidade. A propaganda nazista, mais uma vez, havia funcionado. Mas o panfleto que aqui desmontamos quer nos fazer crer que, pelo fato de Monsieur Williamson ter enviado uma doação, isso significaria que tudo ali funcionava maravilhosamente bem. Isso, na verdade, não prova absolutamente nada. Muitas pessoas de boa vontade fizeram doações e depois se viram defraudadas por tudo que vieram a saber. Ou, acaso a existência de dinheiro em circulação, de suntuosos cenários teatrais de muitos seminaristas, com sotainas, com batinas lustrosas, é sinal de boa saúde. Então, se tudo se resume ao número e não à virtude, aplaudamos de pé a fraternidade, pois seus números são magníficos e dinheiro não lhe falta. Diz ainda o incógnito nazista o seguinte: após a divulgação pública desta visita e da referida aprovação, um fato eloquente selou, ao menos temporariamente, o desmascaramento da intriga. Diversas pessoas que haviam acusado o Padre David dos supracitados desvios compareceram pessoalmente ao seminário para retratar-se de seu erro. Não há qualquer notícia dessas supostas retratações. Em contrapartida, recentemente um ex-seminarista que havia apoiado o Padre Nas teve o nobre gesto de retratar-se desse apoio, pois graças a Deus compreendeu a verdade da situação. Hoje já falecido, Monsieur Williamson é vergonhosamente manipulado para tentar fazer crer que o bispo inglês apoiava o desvario nazista, pretendendo assim colocar sua autoridade acima da autoridade atual dos 3 bispos e até mesmo de Dom Tomás, que tomou uma medida disciplinar que o Padre Nas se recusa a admitir como justa e que boicota, levando consigo seminaristas que continuam usando a batina. Não se sabe bem o porquê, já que não pertencem a nenhuma congregação. Passemos ao ponto seguinte. Covardia farisaica. Permita-se-me agora confrontar uma crítica feita a este servo nos seguintes termos. A comparação implícita não é inocente nem casual. Ao recorrer a uma analogia politizada, caricatural e carregada de conotações negativas, o autor abandona qualquer pretensão de seriedade e revela a intenção de ridicularizar, desumanizar e moralmente rebaixar o sacerdote visado. Será preciso que nos perdoem, mas nos é muito difícil não recorrer à ironia, a qual nos serve para aplainar a indignação e a tristeza que sentimos diante de um sacerdote hipócrita que pretende passar nas redes sociais por valente, quando na realidade é um grandioso pusilânime. Chamou de pusilânime.
Não podemos rebaixar moralmente alguém que a si mesmo já se rebaixou. O que fazemos é simplesmente expor a verdade, diante do perigo que representa, por causa da publicidade enganosa que utiliza. Vamos apresentar duas provas disso. Quando chegou o momento da minha ordenação sacerdotal, o padre Inácio, sabendo que o padre Trincado viria como convidado, fugiu apavorado, apesar de tanto este servo quanto Dom Tomás e outros amigos lhe terem pedido insistentemente que estivesse presente em tão importante ocasião. Contudo, o padre Inácio arranjou uma desculpa para escapar a centenas de quilômetros de distância, a fim de não enfrentar esse medo. Do mesmo modo, quando recentemente vieram ao Brasil os dois bispos da SAJM, o padre Inácio, podendo ir falar com eles individualmente, pois estava em seu direito e ninguém o impedia, decidiu também fugir para bem longe. E aqui, note-se a grande mentira afirmada pelo panfleto que estamos analisando. E sobre isso aqui, eu também fiz as perguntas no nosso último vídeo de sábado, vou deixar o card aqui em cima, para vocês estarem conferindo, sobre se o padre Inácio tinha sido impedido de participar da reunião com os bispos, ou se ele que deliberadamente quis sair de lá. Aí aqui agora o padre Flávio Mateus está nos dizendo que o padre Inácio, ele mesmo não quis estar presente, ele fugiu da presença dos bispos. Isso é importante porque depois ele vai dizer ali no seu dossiê, no seu contra-dossiê, que, na verdade, ele não teve direito à defesa. Como que ele não teve direito à defesa se quando eles vieram justamente para decidir a situação, ele não foi explicar a situação para eles presencialmente? Complicado isso aí, né? Complicado. À semelhança do que fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo, fabricaram-se provas, incitaram-se falsas testemunhas, espalhou-se o alarde e, por fim, sem misericórdia, sentenciou-se o inocente, sem consultá-lo, sem lhe conceder o direito mais elementar de defesa. Como explicamos, o padre Inácio gozava diante dos bispos de pleno direito de defesa. Os bispos estavam dispostos a ouvi-lo. No entanto, ele preferiu fugir, como costumam fazer os culpados ou os covardes. O comentário que citamos ao contrário acusa implicitamente os três bispos de não lhe terem concedido o direito de defesa e de terem sido injustos com o padre Inácio. E ainda afirma que teriam sido incitadas falsas testemunhas, pois que diga quais foram que apresente uma única prova dessa difamação. É preciso dizer algo mais? E o que pensar quando um pai, preocupado porque seu filho jovem, dentro da seita nazista, havia mudado completamente sua atitude em relação à família e adoecido? O padre Inácio recusou a falar com esse homem e, em vez disso, fez com que seu próprio pai falasse com aquele homem, tratando-o com palavras duras e desconsideradas. Imagina, mandar o pai para resolver a situação. É feio, né? Mas não. Como vimos, a esse libelo anônimo sobram mentiras e falta confessar a verdade. Atiram a pedra e escondem a mão. Podemos dizer que quem escreveu isso seja verdadeiramente católico? Ameaças nazistas. Não é um fato menor, que revela por inteiro o protagonista dessa história, que o padre Inácio, por ocasião da reunião dos bispos, tem ameaçado Dom Tomás com ir para a fraternidade, e que também, durante a reunião dos bispos, tenha ameaçado fazer um comunicado público de ruptura com Monsenhor For e com Monsenhor Zenderras. Que alguém nos traga o exemplo de um santo, fundador ou não, que tenha feito algo semelhante. Aqui, reforço, algumas pessoas até no comentário daquela nossa postagem disseram: ah, mas não é verdade que o padre Inácio está procurando outro bispo. Aqui o padre Flávio Mateus está dizendo que sim, ele ameaçou ir para a fraternidade, ameaçou procurar outros bispos, ou pelo menos romper com Monsenhor For e Monsenhor Zenderras. Então, que o padre Inácio gostaria de ter outro bispo, é manifesto. Agora, se ele vai conseguir ou não são outros 500 e eu duvido muito, porque olha, é muito difícil unir o clero, unir todo o clero tradicionalista. Unir padres, não na cum, unir os bispos, os novos bispos sagrados por Dom Williamson, os bispos da SAJM, os padres da fraternidade, todos esses bispos unidos na sua antipatia contra o padre Inácio, é porque assim, vai atrás de quem agora? Difícil, difícil, muito difícil a situação do padre Inácio. Conclusão. Perto do final do descartável libelo, lê-se: ao final deste relatório, uma constatação se impõe com clareza incômoda. Nenhum dos detratores do padre David resiste ao simples confronto com os próprios atos, palavras e frutos. Pois bem, não foi refutado nenhum dos fatos imputados ao padre Inácio e que fizeram parte do dossiê analisado pelos bispos. Nem o próprio padre Inácio saiu a defender-se diante dele. Agora passa a defender-se por meio de escritos anônimos
Que baixeza! Realmente, quanta baixeza! O panfleto termina com outra mentira, tentando novamente manipular Dom Tomás. Dom Tomás terminou por ceder, não por convicção serena, mas por desgaste, e removeu o Padre Nas, sacrificando-o como moeda de apaziguamento. Nós estivemos em contato com Dom Tomás e, para além de quais possam ser suas ações, temos sua palavra que ouvimos dele mesmo. Agiu por convicção ao remover o Padre Nas e continuou pensando o mesmo. E por respeito à sua excelência, não diremos mais nada. Por fim, chamamos a atenção para o fato de que neste fenômeno que hoje afeta a tradição católica no Brasil, se cruzam ambições pessoais, transtornos psíquicos, além de uma corrente farisaica que serve para erguer essa espécie de seita que está se formando. Resumamos então em que consiste este grave problema. No plano psicológico, transtorno de personalidade narcisista, TPN. No plano moral, hipocrisia. No plano religioso, farisaísmo. Mas o farisaísmo afeta um indivíduo isolado. Para adquirir a força necessária, precisa convocar uma série de pessoas que tomam corpo em um agrupamento. Depois se retroalimentam e erigem uma fortaleza a partir da qual corroem a igreja. Neste caso, a tradição católica do Brasil. Convém, pois, ter presente isso. Instintivamente, com mais certeza e rapidez do que o galgo fareja a lebre, o fariseu fareja e odeia a religiosidade verdadeira. Ele é o seu contrário, e os contrários se conhecem. Sente com certeza que, se não matar, ela o matará. Padre Castellani, Cristo e os Fariseus. Ave Maria Puríssima, sem pecado, original concebida. Padre Flávio Mateus, SAJM, 25 de janeiro de 2026, Conversão de São Paulo. Bem, meus amigos, encerramos aqui o vídeo de hoje com essa excelente carta do Padre Flávio Mateus. Vocês vejam a diferença no tom. Um tom sereno, um tom calmo, um tom racional, um tom expositivo e argumentativo. Consegue colocar tanto um ponto de modo desapaixonado, quanto a sua resposta de modo muito calculado. Cálculo esse que nós não temos visto nem na postura do padre David Nas, nem na postura dos seus defensores. E bem, essa situação não vai terminar bem. Nós nos perguntamos, será que o Padre Nas vai agora se trancafiar no seu reduto de Florianópolis ou haverá algum tipo de ação mais enérgica do episcopado, da resistência no Brasil e da SAJM para tomar uma posição definitiva quanto ao Padre Nas? Porque veja, já chegou ao ponto em que o Padre Nas está publicamente caluniando e difamando, ou melhor, está publicamente difamando, através de dossiês anônimos, padres da resistência, bispos da resistência, ou seja, plantando uma narrativa que não condiz aos fatos. E aí, como é que vai ficar essa situação? Então, é um problema muito grave, nós estamos aqui monitorando toda a questão, e quando tivermos uma nova atualização, pode contar conosco. Então é isso, meus amigos, agradeço a atenção de todos, fiquem todos com Deus, só Cristo é Rei e viva a restauração!